Esse podcast é apresentado pela Copastur. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 52 do Saída de Emergência. Eu sou o Maurício Santos e, junto com o Daniel Amorim, vou conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. O turismo ecológico, ou mais conhecido como ecoturismo, é o segmento turístico que proporcionalmente mais cresce no mundo. Enquanto o turismo convencional registra o crescimento de 7,5% ao ano, o ecoturismo está crescendo entre 15% a 25%. Só no último ano, as buscas por turismo ecológico cresceram 133% na internet. E com essa tendência, tem o potencial de gerar até 1 milhão de empregos na retomada pós-pandemia, segundo a OMT e o portal Panrotas. Porém, infelizmente, os dados de desmatamento e degradação ambiental também seguem crescendo. Só em 2021, tivemos o aumento de 29% de desmatamento na Amazônia e 66% na Mata Atlântica, o que traz enorme preocupação em questões climáticas ligadas ao aquecimento global. E a grande questão é, será que o ecoturismo pode ser uma oportunidade de frear a degradação ambiental, gerando impacto positivo, social, ambiental e econômico? Bom, e para a gente aprender mais sobre esse assunto, temos a honra aqui de receber o biólogo, doutor em ecologia e conservação da biodiversidade e pesquisador associado à ONG Pantera, Fernando Tortato. Seja muito bem-vindo ao Saída de Emergência. Olá, Daniel, obrigado. Olá, Maurício, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra participar aqui do podcast Saída de Emergência. E estamos aí para falar um pouco dessa atividade tão importante, né? O turismo de natureza e ecoturismo. E a gente teve um spoiler aí, a gente investigou um pouquinho, Fernando, sobre você. Tivemos aí um spoiler que hoje você estava participando aí sobre a operação da captura de uma onça. E tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Sobre o ecoturismo, sobre o ramo aí da sua atuação. E a gente queria entender, primeiro, o seu trabalho dentro da ONG Pantera, se puder explicar qual que é o propósito desse trabalho e como foi a sua operação, se ela teve êxito aí hoje. Então, eu sou biólogo, sou pesquisador da ONG Pantera, eu atuo com pesquisas, né, conservação da onça-pintada há mais de 13 anos nessa instituição. E a gente está nessa semana realizando uma campanha de captura. Então a ideia é tentar capturar não somente onças pintadas, mas também jaguatiricas, para monitorar elas com GPS colares. Então a gente iniciou anteontem as capturas para jaguatirica e a partir de quarta-feira a gente inicia para onça pintada. Então faz parte da rotina, né, da pesquisa aqui da instituição, da Pantera, ter esse monitoramento, capturar o animal, entender a relação dela com o ambiente, questão comportamental da espécie, são várias informações que são possíveis através desse monitoramento. E isso é uma das facetas, né, que a gente atua da Pantera, que é essa parte bem científica de monitoramento. Tem também outras áreas, né, que a Pantera atua, principalmente envolvendo a interação, né, das pessoas com a onça pintada. Então, tem um caso que não é tão positivo para a onça, que é o caso quando a onça ataca rebanhos domésticos e causa prejuízo para um pecuarista, a gente tenta buscar uma solução e reduzir esse conflito. E, por outro lado, tem o turismo, onde a onça é o principal atrativo, é o animal que traz muita gente para o Pantanal, né, para tentar ver a onça, e a gente tenta entender, né, como que esse turismo, né, o turismo de natureza, pode ser uma ferramenta para a conservação da espécie. É a política de boa vizinhança, né? Todo mundo quer ver a onça, mas a onça tá com gado, o pecuarista ali não quer a onça ali naquele meio, enfim, e eu acho que o seu trabalho é fazer toda essa observação e fazer com que, enfim, a necessidade de todos ela seja atendida, né? Muito bacana. Vai lá, Mal.
Isso aí, claro, imagina estar no meio desse conflito todo, né? Tentar explicar de um lado, de outro, né? Que pode deixar o bichinho viver em paz ali, ter a vida em paz e que cada um ali não vai ter nenhum prejuízo com isso. E como que é, Fernando? Tem algum método que você usa para dialogar aí com os pecuaristas, com os comerciantes? Qual que é a sua estratégia aí? Falar assim, ó, a onça vai te pegar. Então, é assim, a gente tem que ter muito diálogo, entender, né, a perspectiva do pecuarista. Eu acho que a gente não tem que culpar o pecuarista por não gostar da onça, até porque ele está tendo um prejuízo econômico provocado pela espécie. Então, é buscar uma solução. A solução histórica sempre foi os pecuaristas tentar matar o animal, perseguir, matar, só que isso é um crime há mais de 50 anos aqui no Brasil. E o caminho mais fácil, né? E é um caminho mais fácil, mas é A um caminho eliminação, que vamos dizer. muitos deles não querem seguir porque sabem do problema e também não enxergam isso como solução, né? Tá. Então, a nossa ideia é mostrar caminhos no qual seja possível uma coexistência. Eu acho que a gente não cria uma falsa promessa que a gente vai trazer um método e eliminar por completo o prejuízo que a onça causa, até porque a onça sempre é um animal muito esperto, sempre está tentando driblar as estratégias, e o gado, muitas vezes, no Pantanal fica em situação vulnerável, né? Ele adentra muito em áreas selvagens e aí acaba ficando muito fácil para a onça atacar, mas é parte da característica do Pantanal, né? Então, a ideia nossa é reduzir essa vulnerabilidade que o rebanho tem para os ataques de onça e, por consequência, tornar a atividade de pecuária possível, né, nesse ambiente com onça pintada e fazer com que exista essa tolerância da presença da onça pintada nas fazendas. Fernando, você está falando bastante aí de Pantanal e vai ser, enfim, difícil não mencionar a tão comentada novela das 9, né? Que também tem o mesmo nome, Pantanal. E eu queria entender de você a sua opinião. Você acha que essa novela, dentro desse contexto da gente falando de Pantanal, de meio ambiente, de preservação, você acha que a novela ela ajuda nesse contexto? Como você acha que ela ajuda, se ela não ajuda, e como que ela contribui? Assim, eu sou uma pessoa que não acompanha muito TV, muito menos novela, mas assim, eu entendo a importância que tem, eu entendo a importância de uma novela na tradição brasileira, né, na cultura do brasileiro, de estar no final do dia lá, vendo a novela, descansando com a família. E toda e qualquer novela que retrate um ambiente natural do Brasil, nesse caso é o Pantanal, eu acho que é extremamente válido. A gente tem um país com potencial imenso para turismo de natureza, para ecoturismo, e que é pouco explorado. Então, o Pantanal, a gente sempre fala que é um diamante a ser dilapidado, né, para o turismo de natureza no mundo até, porque ele é um ambiente que tem uma fauna muito exuberante e abundante, fácil de ser observada. Então, isso é uma característica que torna o Pantanal um ambiente praticamente único em toda a América Latina. E isso vem sendo explorado, mas principalmente para um público estrangeiro, que vem fazer birdwatching, que é buscar observação de aves, ou aqui no Porto Jofre, onde a gente atua, a observação de onça-pintada. E se a gente avaliar o perfil do turista, a grande maioria são estrangeiros. Então, há um grande potencial a ser explorado para o turismo nacional. E a novela, ela é sim um agente que vai trazer essa atenção para o Pantanal. Poxa, que lugar bonito, que paisagem. Será que tem alguma pousada lá? Será que tem algum lugar que eu possa visitar? A pessoa lá de Minas Gerais, de Goiás, do Pará, de qualquer lugar do Brasil, ela vai estar visualizando aquele lugar, tentando conhecer, tendo curiosidade. E a partir daí eu acho que começa a gerar, né, uma demanda para esse turismo nacional, né, das pessoas terem mais interesse para conhecer a biodiversidade do Brasil. Sim, faz todo sentido.
quando o Dani fez essa pergunta, eu já refleti aqui, eu atuo muito em locais assim, por exemplo, como Paranapiacaba, que é pouco bem desenvolvido, o pessoal não é muito conectado, mas todo mundo vê a novela, né? Então é uma forma de dialogar, né, com essas pessoas, né? Muito interessante. E é uma dificuldade que a gente sente muito, né? Falando assim, atuando como guia de turismo, em parceria com esses povos locais, comerciantes, né, prestadores de serviços, a gente sente muito em ver eles também trazer a história do lugar e fazer com que aquilo dialogue com o público nacional mesmo, vamos dizer, o público regional, né, aqui no nosso caso. Muitas vezes a pessoa mora ali, né, tem um grande potencial turístico ali e ela mesma não conhece, né, ela mesmo não lapida aquela joia, não dá o devido valor. E aí eu queria ver de você aí, né, uma dica, né, uma opinião, o que você acha disso, como a gente pode criar melhor esse diálogo ou, enfim, levantar algumas ações, algum movimento que dê essa luz para essas pessoas, né, esses povos locais, desenvolver esse tipo de trabalho, de conscientização ambiental. Então, tem todo um aspecto relacionado à cultura, né, do Brasil, da sociedade, em relação à natureza, né, em relação ao turismo de natureza. Então, vamos traçar um paralelo, por exemplo, com os Estados Unidos. Você tem lá nos desenhos, tem o Zé Comé e o Catatal, que são guarda-parques do Parque Nacional de Yellowstone. E aí tem toda aquela tradição da família ir visitar os parques nacionais. E isso é uma coisa impregnada na cultura deles. Eles têm muito orgulho das áreas protegidas que eles têm. Eles encaram um parque nacional como um patrimônio público deles, que eles têm direito, eles querem zelar por aquilo, eles lutam para a manutenção daquilo. E aqui no Brasil a gente ainda tem uma certa carência nessa perspectiva das pessoas enxergarem a natureza como um patrimônio. E um parque nacional, um ambiente como o Pantanal, que tem todo esse potencial para ser visitado. E isso é um processo que há diferentes vetores que podem favorecer, né, a gente amplificar esse turismo. E a novela é um bom exemplo, que foi falado há pouco tempo, mas as mídias sociais, eu acho que são ferramentas muito boas, porque tem uma capilaridade muito forte, então trazer pessoas influencers, pessoas que estão ali mostrando a rotina, que, olha, estou visitando uma área natural. Então, isso pouco a pouco vai mudando. Eu acho que é um caminho sem volta, porque eu vejo isso muito no birdwatching aqui no Brasil. Há 30, 40 anos atrás, praticamente não existia. Eram praticamente estrangeiros que vinham para o Brasil com o objetivo de observar aves. Agora você tem diversos locais na Mata Atlântica, no Cerrado, no Pantanal, onde há um público de brasileiros buscando essa contemplação das aves. Você tem o Wikiaves, que é um portal onde tem toda aquela informação compartilhada, os brasileiros vão lá, postam a ave que observou, há fóruns de discussão. Então, é uma cultura que a gente está vendo sendo transformada e criada nos últimos 5, 10, 15 anos. Então, tudo isso é um processo que ele tem o seu tempo para acontecer, mas ele está num caminho e eu acho que é um caminho sem volta. E o mesmo se aplica para o fazendeiro, para a pessoa que está aqui no Pantanal e muitas vezes não vê na propriedade dele um potencial turístico. Mas, de repente, chega um operador de turismo e fala, pô, posso fazer um safari aqui na sua propriedade? Faz uma parceria, aí ele começa a receber renda daquilo. E o giro econômico do turismo, ele é muito mais dinâmico e rápido do que o giro econômico da pecuária. Então, todo e qualquer empreendedor, se ele diversifica as entradas, as opções de lucro, ele vai ser favorável àquilo. Então, é um caminho também sem volta. A partir do momento que uma fazenda ela abre as portas para o ecoturismo, e se for bem administrado e bem feito, não tiver má fé ou alguma coisa errada, ele dificilmente vai deixar de trabalhar com isso. Não, agora eu vou desistir do turismo e vou só continuar com a pecuária. Por quê? Porque são fontes de rendas diversas que vão oferecer uma qualidade de vida melhor para a comunidade ali do entorno, vai oferecer emprego para mais pessoas. Muitas vezes uma fazenda ela tem um perfil muito mais favorável para o empregado homem, né, para trabalhar na lida do gado. Mas daí
Se você tem o ecoturismo, as mulheres vão ter muito mais opções de emprego. Então, você começa a criar todo um benefício, um contexto social que você não vai retroagir disso, você não vai voltar ao que era. Então, é um processo que a gente vê avançando aqui no Pantanal e tem muito, assim, como eu falei anteriormente, é um longo caminho que a gente tem para ser desenvolvido e é um potencial muito grande para, não somente no Pantanal, em diversas áreas do Brasil. Eu falo muito do Pantanal porque é a área que eu atuo aqui, que eu conheço, mas assim, a gente vê muito potencial no Brasil. E a gente tem muito como exemplo outros países, né, na África, até mesmo aqui na América do Sul, a Costa Rica, que são países não tão desenvolvidos, mas conseguem ter uma receita muito grande com o ecoturismo, com o turismo de natureza. Então, acho que o Brasil tem muito a aprender, né, o valor que é a natureza, esse potencial que a gente tem disponível. Exatamente, e faz muito sentido esse ponto que você tocou da cultura, né, que vem sendo, né, cultivada nesses últimos anos aqui em São Paulo, mais na região da Mata Atlântica, onde eu trabalho, a gente vê o movimento dos parques, né, trazendo um mapa, a parte tecnológica, tem até um mapa de aves agora, né, um passaporte de aves, você vai registrando lá, né, conforme você vai vendo, e isso é muito legal, e futuramente, né, acredito que a gente vai colher muito mais esses frutos. Não, e é legal o que o Fernando trouxe, porque você traz dicas até de como diversificar o negócio, né? O que você falou aí do ciclo pecuarista, que de fato deve ser trabalhado ali de médio a longo prazo, para o pontual ali, para o dia a dia do turismo, e você empregar mais, você movimentar a economia, você trazer mais gente para visitar aquilo, aí empreendedora super valiosa aí para quem vai acompanhar o nosso podcast. Ô Fernando, e fazendo um link ali um pouquinho que a gente trouxe, infelizmente também ali na introdução, mas a parte da degradação, do desmatamento. Você acredita, ou como você enxerga o ecoturismo como uma plataforma de preservação, de ajudar com que esse desmatamento seja diminuído, enfim, a preservação de fato seja melhorada, unindo-se a essa atividade de turismo? O ecoturismo, ele é uma ferramenta importante porque ele acaba agregando valor econômico para a biodiversidade, para a natureza. Então, a gente tem sempre essa visão, né, que é uma visão equivocada da natureza como um problema, né, que é uma barreira para o desenvolvimento. E o ecoturismo, ele vai justamente na contramão, ele mostra que a natureza é o desenvolvimento sustentável. A gente tem o Pantanal, a Amazônia, o Cerrado, com um potencial tremendo, Mata Atlântica, e que a natureza, a floresta em pé, ela tem um valor. E isso, ele não é, vamos dizer assim, antagônico ao desenvolvimento. A gente pode ter uma atividade de agropecuária numa propriedade e ter parte dessa propriedade ou uma parte dessa propriedade ser destinada para ecoturismo, garantindo a manutenção daquele hábitat, daquela floresta. Então, acredito sim que o ecoturismo ele é uma ferramenta importante para diversificar as atividades econômicas nessas áreas que sofrem muito com o desmatamento, no caso da Amazônia. Acho que a gente tem sim um grande patrimônio e que deve ser zelado e agregar esse valor econômico através do ecoturismo é uma ferramenta importante, porque quando você envolve emprego, envolve questões monetárias, é mais fácil convencer, né, das pessoas sobre a importância da natureza. Não, muito interessante, né? Então, quando a gente fala na questão econômica, né, Fernando, para a gente é um argumento muito relevante para, né, conscientizar as pessoas e não só falar da parte ambiental e social. E eu trabalho muito com essa questão aqui, né, em São Paulo. Eu tenho uma agência, um projeto de ecoturismo também, chamado Bate e Volta Roots, e a gente trabalha com ecoturismo mais voltado para a questão de turismo social também, né, onde a gente procura ter um turismo que seja acessível, um turismo que trabalhe, né, com públicos de baixa renda, trazendo mais essa questão da conscientização, né, e do impacto. E para a gente aqui, né, claro, tem bastante opção quando se fala da Serra do Mar, né, tem os outros estados aqui próximos também, então é um lugar muito rico para praticar essa questão do turismo natural, de natureza, de sol e praia, de montanha, mas a gente sente muito a falta, né, de opções para fazer esse tipo de turismo que você trabalha com animais,
né, e sente muita curiosidade também, né, eu, falando por mim e também pelo nosso público, sempre quando a gente é questionado, o pessoal, a gente vê muita dúvida ainda na questão do tratamento com os animais, né, quais são as questões, né, as certificações que a empresa deve ter para trabalhar com isso, né, qual que é o impacto que realmente isso é causado, se é positivo, se é negativo, né, e como faz também para você encontrar aí empresas, profissionais que, né, são responsáveis com essa série aí de necessidades. O turismo de fauna, né, o turismo de observação de animais silvestres é algo relativamente novo para a América do Sul. A gente tem aquela questão clássica dos safaris na África, né, de observar os leões, girafas, isso é uma coisa que a gente acompanha nos filmes e que eu acho que lá é o berço desse tipo de atividade. E como toda e qualquer atividade, ela tem que ter ordenamento e uma boa execução, senão ela vai se transformar em mais um problema para as espécies que são observadas. Então, é muito importante, né, do agente, da pessoa, do guia de turismo, ter esse cuidado, ter essa orientação de não transformar essa atividade que pode ser benéfica para a espécie e é importante para a sociedade, né, as pessoas poderem contemplar a fauna, mas de uma maneira que seja sustentável. É uma atividade também que ela não é tão tão ampla, porque não é todo local que é possível, por exemplo, observar uma onça pintada. Então, se a gente considerar a distribuição da espécie, talvez em menos de 5% da distribuição da espécie seja possível algum tipo de turismo de observação de onças. Nos outros 95%, ela é um animal esquivo, é um animal arredio à presença humana, é um ambiente florestado, que é muito difícil você observar. Então, o Pantanal ele tem características que permitem a observação da onça. E eu acho que esse ponto que você falou relacionado à tua empresa, eu acho muito importante, porque a gente, quando traz uma pessoa, ou ela está disposta a pagar para observar a natureza, é muito importante que você está ganhando um aliado para a conservação. Você está mostrando para ela um patrimônio, um hábitat, uma espécie, e aquela pessoa ela vai replicar isso, ela vai dizer que visitou o Pantanal, que foi uma experiência única, que ela viu a onça, então ela vai dar valor àquilo. E a gente tem aqui no Pantanal, principalmente, um público estrangeiro, então é importante? É. Mas eu acho que é muito mais efetivo para a conservação da onça receber 10 brasileiros do que 100 noruegueses, por exemplo. Porque esses noruegueses eles vão voltar lá para a Europa e óbvio que eles vão falar muito bem do Pantanal, vão movimentar a economia aqui local, mas assim, numa escala de Brasil, é muito importante a gente estar trazendo esses brasileiros, as pessoas para conhecer o Pantanal, conhecer a onça pintada, e aí, por consequência, replicar, né, a importância da conservação da onça pintada aqui no Brasil, onde a onça pintada existe. Então, isso que você faz de trazer a comunidade, trazer as pessoas locais para conhecer a natureza, seja numa trilha, seja num turismo contemplativo, de subir num mirante, observar a natureza, tudo isso é muito importante integrar as pessoas que ali habitam, né, e coexistem com essa biodiversidade. Fernando, você, dentro das suas falas, deu para perceber que talvez o Brasil peca no soft power, né? Você falou do modelo norte-americano. Então, o modelo norte-americano ele é vendido no mundo todo com soft power. Filme, indústria de Hollywood, a supremacia americana, a qualidade de vida americana. Você vê, eu nem tinha feito a associação, mas o Catatal que você comentou, né, do parque, poxa, ele vende também dentro do soft power, como que a qualidade de vida americana, como que a preservação da vida, né, da biodiversidade americana, dos parques nacionais, e de fato o parque nacional em cada estado tem uma relevância muito grande, tanto para o nacional primeiro, quanto para captar, para atrair turistas. Eu te pergunto, você acha que o Brasil peca em fazer esse soft power? Assim,
Obviamente há uma falha, né, por todo esse potencial e a gente acabar desprezando ele, né, há essa falha, e no caso dos Estados Unidos, assim, a gente tem que considerar que teve presidentes dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt é um exemplo, ele era um naturalista, era uma pessoa que agregava muito valor à biodiversidade, tinha esse programa de criar um parque nacional. Então, aqui no Brasil, a gente teve sempre, desde os princípios, né, uma cultura muito extrativista, de enxergar a natureza como algo a ser explorado, desmatado. Aí você tem toda a história do Brasil, desde o pau-brasil, cana-de-açúcar, café, e agora, mais recentemente, a soja, né? Então, a gente tem esse processo quase que inerente da história brasileira, onde a natureza ela é para ser explorada de uma forma bem extrativista e acaba não permitindo, né, esse discurso do valor dela intrínseco da natureza como um patrimônio. A gente tem a Amazônia, a maior parte da Amazônia está no Brasil, a gente tem o Cerrado, que é uma das savanas mais biodiversas do mundo, a gente tem a Mata Atlântica, com uma biodiversidade astrondosa, o Pantanal, que é um ambiente que permite a observação da fauna, você pode transitar em rodovias, né, a Transpantaneira, a Estrada Parque, no Pantanal Sul, onde você vê centenas de aves assim, agrupadas, então são ambientes únicos e que é necessário um incentivo, né, um programa do governo, as pessoas começarem pouco a pouco a virar essa chave e enxergar esse potencial. Então, o turismo no Brasil ele é muito mais focado num turismo urbano e de praias, né? Você vê que tem essa máquina da indústria do turismo, vocês sabem melhor do que eu, ela é muito mais, as engrenagens são muito mais voltadas para esse turismo de consumo e um turismo de praia, de litoral, e assim para o interior do Brasil a gente tem pouco ainda a ser explorado, e que é a grande parte do território do país. Então, acho que é questão de visão mesmo, planejamento, e vai desde uma escala local, né, até a nível nacional, a nível de governo. E talvez também falte aí uma organização, né, como você coloca, para a gente conseguir ver a continentalidade do país, né, que você vê dentro do país, a gente tem a praia, a gente tem um lado urbano, a gente tem a mata, a gente tem o ecoturismo presente, e talvez alguns pilares são bem trabalhados, bem explorados, outros acabam ficando, né, de escanteio, sendo que, por exemplo, essa parte que a gente está falando do ecoturismo poderia, inclusive, ser um dos motores ali da ajuda de preservação, né? Então, o governo ele faria um único trabalho e teria aí 2 benefícios. Atenção, passageiros. Se acomodem confortavelmente. Pode ser até uma pergunta meio, não vou falar estúpida, mas enfim. Como que a gente poderia comparar, por exemplo, o que a gente tem aqui dentro do Brasil quanto o que, por exemplo, um safari da África tem? Porque mundialmente todo mundo conhece muito bem a África pelo safari, pela diversidade dos animais, e aí o mundo todo viaja para a África para fazer esse tipo de turismo. A gente teria o potencial para concorrer, por exemplo, com a África? Acho que assim, é bem complicado, porque assim, a África ela tem como característica o que a gente chama de megafauna, né? São diversas espécies de grande porte que são abundantes em um ambiente de savana, que é um ambiente aberto. Então, você, do carro que você está sentado, você enxerga longe, consegue ver as girafas, elefantes, animais. E o Brasil, a gente... Nos ambientes florestados não é possível, porque a própria floresta torna difícil a observação dessa fauna, apesar de existente, e também a abundância das espécies não é tão grande quanto a África. Então, você não tem essa disponibilidade do animal para ser observado tanto quanto na África. Então, acho que a comparação realmente ela é um pouco injusta. A África tem características únicas, mas o Pantanal, em termos de aves, ele é algo que dá para comparar, assim, a aves aquáticas, é uma explosão de vida que a gente tem, né, em várias regiões do Pantanal,
E há espécies muito carismáticas, né? Você tem aqui a região do Porto Jofre é muito famosa pela onça-pintada, mas você tem outras regiões do Pantanal onde você observa coatis, tamanduá-bandeira, a própria capivara, que é uma espécie comum para muitos estrangeiros, é uma espécie que chama atenção, é o maior roedor do mundo. Então, às vezes, a gente não consegue dar valor assim, pô, mas é uma capivara, mas se você traz uma pessoa lá da Ásia ou da Europa, poxa, é uma espécie super interessante para ser observado. Então, a gente tem que também saber vender melhor nosso peixe, né? Às vezes a gente fica só focado na onça, mas às vezes uma capivara, um jacaré e um tuiuiu, que são animais que são fáceis de ser observados, já trazem uma experiência para o turista fenomenal. Então, a gente tem que saber vender essas expectativas bem e mostrar que o Pantanal ele não deve ser falado, é a África brasileira. Eu acho que essas comparações não são necessárias. O Pantanal é o Pantanal. Ele tem uma característica única, uma das maiores áreas úmidas do mundo, ele tem uma diversidade de aves tremenda, é o lar da onça-pintada, do jacaré, da capivara, do cervo. Então, são várias espécies carismáticas que são plausíveis de ser observadas. Tem a ariranha, que é a maior lontra do mundo. Então, são várias espécies que a gente pode criar. Aqui tem vários operadores que criaram o Big Five do Pantanal, né? Você tem o Big Sensacional. Five da África, você criou o Big Five do Pantanal. E sempre tem uma discordância. Não, mas será que a gente inclui o tuiuiu ou coloca o cervo? E fica assim esse debate. Mas, assim, eu acho que é bacana. A gente vai criando aquele produto, né? E que isso vai gerando a demanda. E acho que há um potencial a ser explorado, mas assim a gente também não pode criar essa expectativa que vai ser a África da América do Sul. Acho que também tem que saber ponderar e saber as diferenças. Legal. Ô, Mal, antes de você entrar rapidinho, só fazer um comentário com o Fernando. A gente estava falando de soft power e dá para fazer um link bem legal com a novela, né? Porque, de fato, a novela é muito característico da cultura brasileira, né? Então, ela expõe a cultura brasileira para todo mundo. E falando de África, a África super acompanha as nossas novelas, assim como na Europa e em outras partes do mundo. Então, ela acaba sendo o nosso soft power, né? Vai lá, Mal. Com certeza, show. E também, né, tudo aponta para esse fato cultural, né? Todos os indicativos levaram a isso. A gente acaba dando mais valor do que vem de fora, né? Quem nunca ouviu falar disso e por isso a gente não dá tanta, né, relevância para o que a gente tem aqui no nosso quintal, muitas vezes, né, do ladinho da nossa casa. E isso não sei, eu penso que talvez poderia, né, além de todos os benefícios que a gente comentou, trazer uma autoestima maior, enfim, né, gerar um impacto, né, muito importante que poderia, assim, cada cidadezinha nossa aqui do interior, enfim, tem uma história, poderia, né, ter isso muito maior na vida dos brasileiros e das crianças, principalmente, que são que vai levar isso para o futuro. E para mim, assim, desde quando eu iniciei esse trabalho, era muito presente na minha vida uma fala da professora da faculdade dizendo que a gente é o país mais rico do mundo em biodiversidade, né? Não tem ninguém que chegue aos nossos pés, porém, o Brasil recebe menos turistas do que um único museu na França, né? Um famoso museu que todos conhecem. E o porquê disso? Aí eu pergunto, por que disso, Fernando? O que a gente, claro, a gente vem falando muito da cultura, das crianças, enfim, é um processo que vem mudando, sim, né? Enfim, agora queria saber como que talvez a gente possa ter mais atenção do governo, possa ter mais investimento, possa ter, né, políticas de incentivo, possa ter mais ações diretas, né, que vá fazer esses indicativos aí mudarem. Então, são várias escalas, né, que podem ser trabalhadas para melhorar, né? E isso que vocês falaram da novela é importante, porque ela traz essa curiosidade do público em geral em relação ao Pantanal ou em relação à natureza. Mas, assim, em termos de governo, os principais destinos para a contemplação de fauna e biodiversidade, turismo e natureza são os parques, são as áreas protegidas, e a gente tem, historicamente, uma má gestão dessas áreas protegidas no Brasil. Muitas áreas protegidas no Brasil não têm sequer plano de manejo. O recurso para a gestão dessas áreas é ínfimo.
Então, isso tudo dificulta, né? Como é que a gente vai desenvolver o turismo se não tem nenhum servidor para tomar conta da unidade de conservação? Se não tem nenhuma uma infraestrutura mínima para receber esse turista? Então, o papel do governo nesse sentido é primordial dele tomar ciência da dimensão que é e o potencial que isso representa e fazer esses investimentos. A unidade de conservação ela tem que ter o papel do Estado para zelar dela, para ter a gestão adequada, e aí criar esse cenário onde o empreendedor vai se aliar, vai seguir os protocolos e vai fazer a coisa fluir, crescer. Há lapsos de ideias que podem ser positivas, por exemplo, que é a concessão de áreas de parques nacionais, né, para atividade de turismo. Isso vem até sendo debatido no atual governo, governos passados, mas é um diálogo que tem que ser amplo, envolver toda a sociedade e que pode ser uma alternativa para aprimorar, né, o usufruto desses patrimônios que possuímos para a sociedade. Obviamente, governos que enxerguem, né, na natureza um patrimônio, entender, né, o que a gente tem para zelar e dar valor a ela, não somente enxergar como um problema. Então, acho que tudo isso, em diferentes escalas, em diferentes dimensões, pode sim ser aprimorado numa escala até de município. A gente sabe que tem mecanismos legais, por exemplo, ICMS ecológico, que favorecem, né, o município, quando ele tem bastante áreas protegidas, ele ganha benefício com isso, então tem benefício fiscal. E há diferentes meios, e eu acho que a desculpa que o Brasil é um país ainda em desenvolvimento, ela não cabe, porque a gente tem diversos exemplos na África, na América Latina, que deram certo. Então, acho que a gente tem que sim ter o interesse, se tiver um programa de governo bem executado, com as coisas bem integradas, eu acho que sim, é possível a gente transformar o país, né, o Brasil, num grande centro de ecoturismo e talvez a gente consiga superar o Museu da França em número de visitantes. Poxa, a concorrência teria que ser fácil, né? Contra um museu só, um país continental como o nosso, tendo praia, tendo o lado urbano, arquitetura, uma vida noturna bem movimentada, toda a parte da fauna e da flora. É triste, né, como indicador aí brasileiro, mas eu acho que, enfim, com todo o trabalho das ONGs e aquilo que você colocou, né, ter alguém ali de fato da área para olhar um pouquinho mais e conseguir orquestrar melhor o turismo, com certeza a gente conseguiria alavancar de forma rápida, porque a gente tem muito a oferecer, e o que eu acho que falta lá para fora e para o próprio nacional é as pessoas conhecerem o que a gente tem já dentro de solo brasileiro. Fernando, a Copastura é uma das empresas patrocinadoras do Jaguar Parade 2022, né? Um movimento artístico para arrecadar fundos e conscientizar as pessoas sobre a conservação da onça pintada e do seu habitat. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre a ação, enfim, da onça e por que às vezes a gente vê aí dentro das áreas urbanas, a gente já viu aquele movimento das vacas, agora tem o movimento das onças, e quanto que isso pode ser relevante para a promoção, para a conscientização, e de fato, o que chega ali no final como resultado dessas ações? Eu acho assim, quando a gente trabalha com a conservação da onça pintada, a gente trabalha com as pessoas. É um trabalho de convencimento sobre a importância da espécie, sobre o porquê proteger ela, sobre as pessoas entenderem a importância da espécie. Então, muitas vezes, o pesquisador, no meu caso, eu sou lá um cientista que monitora a onça, eu vou gerar um resultado que é um resultado acadêmico, e que ele vai ter um público muito específico. E esse público específico, ele não vai, talvez, adentrar, essa informação, ela dificilmente vai atingir toda a sociedade. Então, toda e qualquer ação que ajude a mostrar a onça pintada, as pessoas falarem sobre a onça pintada, ela é extremamente válida. O Jaguar Parade, ele traz essa cultura, né, que começou com as vacas há alguns anos atrás, agora já tem elefante, agora tem a onça, então
acaba que vai criando uma cultura e as pessoas ficam interessadas. Pô, o que são essas onças? Por que elas estão aqui? O que isso representa? O que esse artista trouxe nessa pintura? Isso vai gerando um debate, uma conversa num público que talvez dificilmente eu iria atingir com um artigo acadêmico que eu fosse publicar. Então, o podcast também vai estar lá os ouvintes escutando e pensando, poxa, que legal, esse cara trabalha com onça lá no Pantanal, vou dar um Google aqui no nome dele, vou dar um Google na onça pintada no Pantanal, o que está acontecendo com a onça? E aí vai sair uma matéria que saiu em algum jornal em algum momento. Então, essa curiosidade, ela é muito importante, porque se a pessoa não sabe ameaçar ou quais são as ameaças da onça pintada, ela não vai se preocupar. E, de repente, ela pode estar vivenciando uma situação que pode, de repente, colocar uma onça em risco, mas ela nem sabe. Ela, de repente, o tio tem uma fazenda e está pensando em desmatar, aí o sobrinho fala, não, tio, garante a reserva legal, proteja melhor a fazenda, porque é um ambiente importante para a onça. Então, toda informação, ela vira um argumento, ela vira uma arma em prol da conservação da espécie. Então, eu acho que a gente tem que lutar com todas as armas que a gente pode, e o Jaguar Parade é uma parceria fantástica, porque ela propaga, né, a onça pintada, ela divulga a onça pintada, eu acho fantástico as esculturas, a ideia, o conceito acho que tudo isso ajuda muito para a conservação da espécie. E, obviamente, as peças sendo leiloadas, elas vão gerar receita também para reverter na conservação da espécie, em pesquisa, em ações práticas para a conservação. Então, é uma coisa que vai não somente a ação em si, né, das esculturas, mas o resultado delas vai também dar uma continuidade para as ações da Pantera e outras instituições para a conservação da onça pintada. E você que está aí escutando o nosso podcast, você quer saber um pouquinho mais? Siga o nosso perfil no Instagram, @Copastur, e fique por dentro aí de todas as novidades. Fernando, seguindo até essa informação que você acabou de nos passar, como que você coloca o papel, a relevância das empresas dentro desse conceito aí que a gente acabou de explicar, de apoio a esses movimentos? Eu acho que é uma relação onde todos saem ganhando, né? As empresas, elas acabam ganhando uma visibilidade. Você dá um suporte com uma iniciativa dessa, coloca a empresa em evidência e permite, né, as pessoas, poxa, quem que está apoiando, que legal, quais empresas que estão apoiando a iniciativa. Então, tudo isso gera um ganho, né, para o evento, para a conservação da onça e para a empresa. Então, é a sociedade se unindo em diferentes meios, né? Desde a iniciativa privada, a ideia da exposição, das estátuas. Eu, aqui na ponta, como pesquisador da onça, a gente está todos juntos, né, numa única iniciativa. Acho isso super bacana e importante, né? Não adianta somente eu fazer minha parte e não estar isolado. A gente tem que estar conectado, porque eu acho que isso é a chave do sucesso, né, para esse tipo de iniciativa. Não, com certeza, eu concordo muito com o que você disse agora e realmente, né, quando chama esse tipo de atenção para as empresas, né, o que eu sinto muito nos lugares que eu vou, trazendo novamente Paranapiacaba para um exemplo, os moradores locais, eles ficam sempre muito com o pé atrás, tem uma empresa querendo investir aqui e tal, eles não sei se é isso mesmo, enfim, eles têm um pensamento que talvez de exploração, né, talvez, enfim, ele só vai vir aqui me enganar, tomar o que é meu e vai sair ganhando nas minhas custas, né, isso, né, acaba gerando uma comunicação muito, muito difícil. E por um outro lado, né, teve uma publicação do portal Panrotas, que é muito famoso no meio do turismo, um dos mais relevantes, que trouxe um número que a cada R$1 investido em ecoturismo, R$7 voltam para a economia, né? E isso, nossa, foi aquilo que chamou muita atenção, né, das empresas, enfim. Só que gerou, né, um debate entre o meio, como que a gente pode chamar a atenção realmente das empresas que querem investir, que têm esse compromisso, mas que
sem que isso se torne um turismo predatório, né, que traz esse ponto de, né, da exploração, enfim, que não gera nenhum impacto ali de fato para o local. Aí, novamente, eu acho que é papel da sociedade e o Estado ter mecanismos para controlar, né, a atividade. Por exemplo, para ecoturismo de trilha, você tem uma trilha, você vai ter uma capacidade de carga para aquela trilha, ou seja, o número de pessoas que podem transitar por aquele ambiente determinado dia. Choveu forte, é um ambiente muito inclinado, aí não permite o trânsito ali, porque pode as pessoas se acidentar, pode deteriorar muito a trilha. Então, são regras que não são complexas, mas assim que são necessárias, porque você não está num ambiente, por exemplo, um parque urbano ou um ambiente antrópico, assim, que é construído pelo homem. Você está num ambiente natural que ele exige certos cuidados. Você está observando um animal silvestre, você tem que respeitar esse animal. Você não pode, o ato de observar ele, interferir na rotina dele. Por exemplo, uma onça pintada, ela não pode ser prejudicada quando ela está caçando porque tem pessoas observando ela. Um passarinho não pode ter o período reprodutivo dele interrompido porque tem pessoas com binóculos e a poucos metros dele fazendo barulho e atrapalhando. Então, são situações no qual é necessário entender, né, qual que é o papel do ecoturismo e como ele pode se portar sem interferir na natureza, sem degradar a natureza. E essa também é uma questão que, para o turista que busca esse tipo de atividade, ele também tem que, né, estar por dentro dessas informações, né, procurar entender como que é o lugar, procurar entender em questões de clima, qual que são as certificações, e hoje eu vejo, assim, não dificuldade, mas eu não vejo mecanismos que façam isso ficar ali acessível para quem quer praticar atividade. Né? Por exemplo, a gente vê muito, tá chegando a época de seca, né? Então a gente, do nada, a gente fica sabendo que isso está chegando pelas notícias que já está queimando. A gente não tem um trabalho antes de prevenção, de que aquilo, enfim, vamos tentar evitar, ou se acontecer, o que a gente pode fazer, né? Eu acho que a informação ela é chave para tudo. Assim, o turista bem informado e bem orientado, a chance de causar algum problema é mínima. E em algumas situações, o ideal é estar acompanhado de um guia de turismo habilitado que vai, além de evitar esses riscos, né, inerentes a você estar num ambiente de natureza, vai estar passando informações também. Então, você caminhando, por exemplo, numa floresta com um guia que é local, ele vai estar passando muita informação que você, como leigo, não sabe. Então, você está lá no meio da floresta amazônica, de repente ele para numa árvore, ele vai contar uma história sobre aquela árvore. Eu mesmo, até pessoas que vêm de outros ambientes, a gente não vai saber tudo daquele local. Então, a vantagem do guia é essa, ele vai ampliar e muito o repertório, né, os atrativos e tudo que tem a natureza a oferecer. E tomar esse cuidado, você falou da questão do fogo. O fogo é um fator preocupante, muitas vezes as pessoas vão e sem intenção, às vezes faz uma fogueirinha e não enxerga o risco e vão embora e acabam não apagando direito, e aí gera todo um incêndio, todo um problema. Então, tudo ele tem que ter um ordenamento, um controle e também uma consciência. Essa consciência ela é através da informação, através daquele parque, daquela área a ser visitada, ter um cartaz, um painel onde a pessoa vai ter acesso à informação, saber o que ela pode, o que não pode. Acho que tudo isso é importante. Assim, ter esse autocuidado, né, de você estar numa trilha, você saber, tem um lixo, o lixo não é teu, mas você pega, cuida, você limpa, isso tudo vai tornando, né, a experiência melhor para a próxima pessoa que vai visitar aquele atrativo. E eu acho que também, o Mal, fazendo um link com o que você trouxe aí do receio, talvez, das pessoas receberem, existe também, talvez, um receio, né, Fernando, da própria degradação por esse excesso de turistas, né? Você vê, a gente viu recentemente, se não me engano, lá em Phuket, na Tailândia, os corais praticamente da ilha já estavam se esgotando, porque o fluxo de turistas andando e degradando era
E nem assim, sabe, de fato, você olhar assim, está degradando, está fazendo mal. Não, mas a circulação, ela era tão alta e tão excessiva que eles tiveram que, enfim, suspender a operação da ilha por um certo período, para que esse ecossistema, enfim, pudesse se reorganizar, pudesse reviver, e depois disso seria reaberto com número específico de turistas dentro de um determinado horário. A mesma coisa a gente viu há um tempo atrás em Machu Picchu, né, em Lima, também o excesso de turistas estava fazendo com que o solo fosse cedendo. Então eu acho que tem que ter a consciência do turista, tem que ter a consciência do governo que olha para aquele atrativo, vê esse potencial econômico, mas você tem que olhar para esse potencial econômico a longo prazo, né? Não adianta você fazer uma massa no começo e depois não ter mais ele. É complexo porque geralmente só é tomada alguma atitude quando já tem o problema, né? As pessoas, apesar de saber os riscos, o fator econômico, aquela economia girando, milhares de pessoas visitando o mesmo ponto, a pessoa, poxa, não, mas vou reduzir pela metade. Não, mas você está dizendo que você vai reduzir a metade do meu lucro? Então, são discussões que eu acho que cabe o governo ter essa consciência e ter uma avaliação técnica, porque é justamente a palavra que você falou, a gente quer explorar esse recurso de maneira sustentável e que as próximas gerações também tenham acesso a esse patrimônio, ou é uma coisa para explorar agora e daqui 6 meses, 1 ano vai acabar, porque muita gente é acima da capacidade de carga, né, que é o termo que a gente utiliza. Então, tudo isso tem que ser discutido e eu acho que o governo tem que ter essa posição muito técnica para zelar de um patrimônio ambiental antes que ele fique totalmente degradado, porque a gente tem situações no qual não volta mais a ser o que era, porque o impacto, às vezes, é tão grande que a gente não tem mais a chance de voltar a ser o que era. Então, tudo isso tem que ter a natureza, ela, óbvio que é um patrimônio, a gente tem que ampliar, né, o turismo de natureza, mostrar as pessoas, trazer as pessoas para a natureza, mas sempre com bastante cuidado, zelo, sabendo que ela tem que ser bem manejada e com os cuidados. Fernando, a gente está quase chegando aqui no fim do nosso voo, infelizmente. Bate-papo cheio de insights aí, de empreendedorismo, de cuidado, de atenção, de olhar para a parte técnica, enfim, não só o lado financeiro. E antes da gente aqui chegar no fim do nosso voo, eu queria saber qual o seu maior sonho ou meta, né, em relação às onças e o ecoturismo no Brasil, pensando aí num futuro talvez de curto, médio e longo prazo, né? Porque quando a gente fala aqui, eu acho que de natureza, de ecoturismo, de muita coisa boa que a gente falou aqui, a gente sempre tem que olhar para o longo prazo, né? Assim, sonho que o brasileiro, né, enxergue esse grande potencial que a gente tem, que visite a Amazônia, que visite o Pantanal. Eu tenho o privilégio de conhecer todos os biomas do Brasil e cada qual tem suas características e paisagens, e a coisa é um turismo que ele é integrado, né? Você está aqui no Pantanal, você tem essa contemplação da fauna, das aves, mas você está integrado com o turismo rural, com a cultura do Pantanal. Você vai para a Amazônia, tem aquela cultura da Amazônia, daí você envolve o turismo gastronômico. Então, o Brasil ele tem essa diversidade não somente da natureza, que é o que a gente vem debatendo, mas a diversidade de culturas. É um país continental. Então, eu assim, sonho no Brasil com uma grande potência do ecoturismo, do turismo de natureza para os próximos anos, e envolvendo natureza, envolvendo proteção das florestas, da biodiversidade, vai automaticamente garantir o hábitat da onça-pintada, que é a espécie que eu estudo, então as coisas vão se integrando, né? Então, isso para mim, eu acho que a gente está no caminho certo e eu acho que a gente tem, sim, potencial para isso acontecer no futuro não tão distante. Olha, Fernando, muito enriquecedor nosso bate-papo de hoje. Acho que, mais uma vez, a gente, né, foi nesse ponto que a cultura é o essencial de tudo, a gente dá valor porque a gente tem, né, dentro de casa, preservar, pensar de uma forma sustentável, né, para que isso chegue
até as próximas gerações. E claro, né, você falou de uma forma com esperança que isso siga aí nos próximos anos crescendo, que isso siga, né, sendo um assunto que a gente debata com esse olhar positivo mesmo, que pode, né, nos trazer benefícios de todos os lados. E eu também, como, né, trabalhador profissional desse meio, acredito muito como isso pode ser digo assim, uma arma mesmo para frear, né, todo esse desmatamento, essa degradação, que a gente já está vendo o resultado disso tudo, né? A gente está vendo recentemente o que está acontecendo no Nordeste e como isso tudo está conectado, né? Como um todo, né? Cada coisa, questão ambiental, da fauna, questão climática, tudo isso está conectado e está mais do que na hora da gente começar a agir de fato para que isso seja diminuído aí para o nosso futuro. Então, gostaria mais de agradecer aqui mesmo, né? Agradecer o Daniel, agradecer você, Fernando, por todo esse aprendizado compartilhado hoje aqui com a gente. Tenho certeza que foi um bate-papo enriquecedor para todos que acompanharam. E é isso. Esperamos que esse conteúdo tenha agradado todos os nossos viajantes. Chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.